Bom, nessa aula nós vamos realizar o lançamento das lajes do nosso projeto, começando pelas lajes do pavimento da cobertura, o nível 335. Então aqui no TQS, mais uma vez no modelador estrutural, vou acessar na árvore do edifício nível 335 e aqui nos menus vou procurar pelo menu de lajes. Cliquei em lajes e agora eu posso já começar esse lançamento. Primeiro, definindo os critérios de lançamento. Para isso, aqui em lajes, clico em seção dados atuais. Dou um clique. Como eu falei, nesse nível nós vamos lançar lajes treliçadas. Então, para isso, vou vir aqui em seção carga. As demais opções nós não vamos alterar, tá bom? Somente a definição da laje, sua seção transversal. Aqui em seção barra carga, vou selecionar qual tipo de laje que eu desejo introduzir. No meu caso, no seu caso também, vamos utilizar a laje treliçada. Aqui em enchimento fabricante, nós vamos utilizar a laje de EPS unidirecional. Então, basta eu selecionar aqui EPS unidirecional. Se você utilizasse uma lajota cerâmica, só procurar aqui pela essa relação, nessa lista, cerâmica. E aí você trabalharia com a lajota cerâmica como um elemento de enchimento no seu projeto, tá bom? No nosso caso, para esse projeto aqui, vamos considerar o EPS unidirecional. Logo mais embaixo eu tenho aqui o bloco, que seria basicamente uma definição da altura da minha própria treliça. Vou utilizar aqui uma TR8, treliça TR8 645. Então, vou pegar aqui a altura do bloco, H08, um bloco de 40 por 120 de comprimento, tá bom? 40 de largura, o entre-eixo basicamente seria de 42 aproximadamente, um pouco mais do que isso, e ali o 120 seria o comprimento do meu bloco de enchimento, tá bom? Aqui em capa HF, eu defini a capa de concreto, o capeamento. No nosso caso, 5 centímetros, totalizando assim a altura da nossa laje igual a 13 centímetros. 8 centímetros o bloco, mais 5 de capa de concreto. As demais opções nós mantemos conforme o padrão, exceto a carga distribuída. Nesse momento eu já costumo introduzir as cargas variáveis e permanentes da minha laje, relacionado ao peso próprio, algum revestimento que pode existir. Carga de telhado ou alguma outra carga adicional, eu coloco em outra etapa, tá bom? Mas peso próprio de elementos construtivos e também a sobrecarga, a carga de uso e ocupação, eu costumo introduzir logo nessa etapa, ok? Se você quiser deixar em branco e colocar depois todas as cargas, você pode fazer isso sem problema algum. Eu vou clicar aqui em carga distribuída, no botão de alterar, para alterar o valor das cargas permanentes e carga acidental, tá bom? O TQS tem uma biblioteca de cargas, tá, que você pode estar utilizando, mas eu costumo já olhar na norma, já calcular carga por carga e já fazer essa introdução manualmente aqui nessa etapa. Então, para a carga principal e permanente, eu preciso saber qual que é a finalidade da minha laje, se é uma laje de piso, se é uma laje de cobertura, para saber qual tipo de carga que eu vou considerar, qual o tipo de elemento construtivo. Se eu tenho, por exemplo, um forro sobre a minha laje, ou se vai ter somente o revestimento debaixo dela para cobrir ali os blocos de enchimento e a própria nervura da vigota. Enfim, na parte superior vai ter um tipo de manta asfáltica, algum tipo de impermeabilizante, somente uma camada de regularização. Eu preciso ter essas informações, ou então pelo menos saber o que convencionalmente é aplicado em relação à construção, à execução de um empreendimento desse porte que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então aqui para cargas permanentes, quais foram as cargas que eu imaginei que vão existir para esse empreendimento? Aqui nesse roteiro de cálculo, que você vai ter acesso também, tá bom? Se já não está aí com você. Para sobrecarga, aqui está a NBR de 1980, tá? Mas é a NBR de 2019. Inclusive, ela já está aberta aqui para mim. E tem 11 edificações residenciais, coberturas. Como ali a cobertura só vai ter o telhado, então nós vamos utilizar a consideração com acesso apenas para manutenção ou inspeção. Não é uma cobertura onde vai ter um terraço, movimentação de pessoas ou circulação de pessoas, por exemplo, tá bom? Como é uma cobertura somente para acesso ao telhado, fazer algum tipo de inspeção ou manutenção, não vai ter placa fotovoltaica, né? Pelo menos espera-se que não tenha. Então a gente considera o valor igual a 1 kN por metro quadrado. Na própria norma, NBR 1020/2019, coberturas com acesso apenas para manutenção ou inspeção, valor igual a 1 kN por metro quadrado. No TQS, você pode ter reparado que a carga está em tonelada-força por metro quadrado. Então, preciso converter essa unidade.
tem um aplicativo também que eu compartilho com você, que é esse aqui, onde eu consigo alternar essas unidades facilmente sem ter que decorar o procedimento, as equações, para estar fazendo essa conversão, ok? Então eu vou vir aqui, 1, que é o valor dessa carga em kN por metro quadrado, seleciono aqui a unidade, kN por metro quadrado, clico em OK. Em tonelada força por metro quadrado, essa sobrecarga é igual a 0,1. Então aqui em carga acidental, 0,1. Nas cargas permanentes, seguindo aqui o nosso roteiro, considerei uma camada de regularização, tá bom? Um contrapiso ali da ordem de 5 centímetros, pode ser um pouco menos que isso, já que é só regularização. Argamassa de cimento e areia, 21 kN por metro cúbico, totalizando assim 1,05 kN por metro quadrado. Revestimento de teto, falo porque em cima, né, tem instalações, então você tem que ter cuidado sobre isso também. Não é somente a camada de regularização, então também tem fiação e etc. Já não vai ter um forro ali embaixo, então é bom você considerar ali a altura suficiente desse revestimento para cobrir as instalações que vão naquela região, que vão ficar embutidas na sua laje. Revestimento de teto, que eu considerei para cobrir o fundo dele. O cliente não quer que fique aparente, né, por mais que não tenha um forro de gesso, mas eu tenho que pelo menos colocar um revestimento. Eu considerei que o revestimento de pelo menos 1,5 cm, revestimento de cal, cimento e areia, 19 kN por metro cúbico, multiplicado pela espessura do revestimento, 0,28 kN por metro quadrado, totalizando assim uma carga permanente total de 1,33 kN por metro quadrado. Jogo aqui no meu aplicativozinho, já pode fazer isso já de cabeça, né? Mas 1,33 igual em tonelada força por metro quadrado, 0,133. Vem aqui no TQS, coloco esse valor, 0,133. Aperto OK. Todas as minhas cargas agora, todas as minhas lajes vão ser lançadas com essa carga, tá bom? E o telhado, como o telhado não vai existir em toda a região aqui, até porque eu tenho a caixa d'água, né? Debaixo da caixa d'água não vai ter ali um telhado. Então só vou colocar o telhado onde realmente será necessário. Por isso, logo depois na etapa de aplicação de cargas, eu volto e lanço a carga referente ao nosso telhado também, ok? Cliquei aqui em OK, dados configurados. Agora eu vou partir para a introdução da minha laje. Clico em inserir laje. Olha lá, ele já pede para mim para definir onde que a laje vai ser posicionada. Vou posicionar mais ou menos aqui no eixo, pelo menos o nome dela. Cliquei, botão direito. Olha só, quando eu clico na laje e aperto o botão direito, ela já é introduzida, porém indicando para mim que a direção da vigota está paralela ao maior vão da minha laje. Eu quero introduzir uma laje unidirecional do tipo treliça, sempre paralela ao menor vão. Então preciso rotacionar essa direção da laje. Dou 2 cliques nela e aqui em identificação eu posso alterar esse ângulo, tá bom? Colocando aqui, por exemplo, 90 graus, apertei em OK. Então essa é uma forma que eu tenho de vir aqui e alterar o sentido da laje. Quando tiver algum tipo de dúvida sobre qual que é o menor, o maior ou maior vão dessa laje, você pode vir em cotagem, clicar aqui em linear, por exemplo, e medir de um ponto a outro. Tenho aqui 316, botão direito de um ponto ao outro, 450. Então a minha laje deve ser introduzida paralela ao menor vão. Depois seleciona as cotas e deleta, ok? Vou vir aqui, lajes novamente, introduzir laje, dou um clique e agora, olha aqui no meu rodapé, localize uma linha na direção principal ou digite o ângulo. Se eu quiser que fique a 90 graus, coloco 90, aperta Enter. Ou então aperto Enter que vai introduzir a 0 grau como nós introduzimos a laje 1. Agora, se eu quero que ela fique paralela ao menor vão, dou um clique na viga de referência. Que no caso que é a minha viga 201. Acabei saindo do comando, botão direito, cliquei na viga, mas acabou saindo. Eu vou clicar nela, vou deletar, vou introduzir de novo. Inserir laje, cliquei, dou um clique aqui na minha viga, botão direito, não foi.
Vou clicar em inserir laje, dou um clique mais ou menos aqui no eixo, e agora eu vou digitar o ângulo, então selecionar uma linha. Como nós não temos aqui a referência externa, eu não tenho uma linha para utilizar como referência. Então eu vou digitar o ângulo que eu quero introduzir essa minha laje. 90, Enter, laje introduzida. Botão direito, dou um clique, 90 graus, Enter. Lembrando, se você tiver uma linha de referência, só clicar nessa linha que ele já vai introduzir de acordo com o que você deseja, né? Paralelo ao menor vão. Como eu não tenho a linha de referência da arquitetura, eu preciso digitar o ângulo. Para você ajustar essa representação da direção da vigota, dá um clique na laje, vai aparecer aqui um quadradinho na extremidade dessa flecha, né, indicando a seção a direção da vigota, dou um clique, jogo aqui para o lado. Seleciona a laje, dou um clique, somente um detalhe, tá? Você pode deixar do jeito que estava, sem problema algum. Volto aqui em inserir laje e vou introduzindo as demais. Aqui claramente está para mim já aparente quem que é o menor vão, qual que é o maior. Dou um clique aqui agora, botão direito a 0 graus, já introduzindo na horizontal, paralelo ao menor vão. Botão direito, dou um clique próximo ao eixo da minha laje, botão direito, laje introduzida na direção correta, paralelo ao menor vão. Botão direito, dou um clique, botão direito novamente, laje introduzida a 0 graus, indicando aqui o sentido horizontal. Nessa laje aqui, nessa região, eu fico com dúvida sobre quem que é o menor e quem que é o maior vão. Então, vou vir aqui em cotagem para conferir. Linear, pego a distância interna mesmo, não precisa ser de eixo a eixo, tá? 416, aqui na vertical, na horizontal, 440. Então, o menor vão da minha laje, 416. Vou vir aqui em lajes, inserir laje, dou um clique e agora 90 graus, aperto Enter, ok? Clico na laje, joguei aqui um pouco para o lado e está ali a indicação do sentido das minhas vigotas. Seleciono as cotas que eu introduzi e deleto. A última região, inserir laje, seleciono mais ou menos o eixo aqui da laje, não precisa ser o eixo, tá? É porque aqui na hora que você seleciona, ele vai introduzir a nomenclatura próximo àquele ponto que você clicou. Então, por isso que normalmente eu seleciono mais próximo do eixo dessa região onde eu estou introduzindo a minha laje. Aqui agora, novamente, 90 graus, Enter, laje introduzida. Dou um clique e está ali. Lajes introduzidas no nível 335. Agora eu vou renumerar essas minhas lajes. Seleciono a opção de renumerar, lajes, e a mesma forma que eu faço com as vigas, eu também faço com as lajes. Esse é o primeiro nível que existe laje. Então, vou chamar aqui laje 101. 101 em diante. Renumerar. Aí já renumera para mim automaticamente na sequência correta. Ok? Lajes treliçadas introduzidas. Vou para o próximo nível, lançar a laje da nossa caixa d'água. Vou subir para o próximo nível. Vou minimizar aqui. E abrir aqui nível 435. E lançar aqui a nossa laje maciça. Para isso, vou vir aqui em lajes, dados atuais, seção carga, maciça. Vou introduzir aqui uma laje maciça da ordem de 10 centímetros, pelo menos. Alterar. Aqui agora eu tenho a laje da caixa d'água, tá bom? Então eu vou ter aqui a carga permanente dessa minha caixa d'água. Eu vou introduzir posteriormente, mas eu ainda tenho aquela mesma carga, né? Eu vou considerar pelo menos ali uma camada de regularização. Então eu vou considerar aqui, de acordo com o nosso cálculo, uma camada de regularização. Vou pegar da ordem de 1 kN por metro quadrado e não vou considerar nenhum revestimento de teto, porque essa laje está acima já da cobertura. Então eu vou considerar como carga permanente o valor igual a 1 kN por metro quadrado. O mesmo valor vou considerar aqui como sobrecarga para essa região, somente um local para manutenção ou inspeção. Além dessa carga, vou lançar também a nossa carga referente ao peso da minha caixa d'água, dos 1000 litros da sua capacidade. Tá? Nesse primeiro momento, somente carga permanente e a carga variável. Feito isso aqui, carga permanente 0,1 tonelada força por metro quadrado, 0,1 tonelada por metro quadrado para carga acidental.
cliquei em OK, OK, e agora inserir laje. Dou um clique, botão direito, como a laje em duas direções, laje introduzida. Clico em renumerar laje, segundo nível que existe laje 201, renumerar, olha lá, laje 201, nas duas direções, altura 10 centímetros. Clico lá no disquete para salvar a minha laje, salvar o meu modelo estrutural, modelo salvado. Vou lá em cima em visualização do modelo 3D para conferir a modelagem da minha estrutura. Fundação ao nível 585. Cliquei em OK. Seguro o Shift e vou rotacionar aqui o meu modelo. Basicamente, nosso modelo já 95% concluído, faltando apenas as nossas fundações, que vai ser uma das últimas etapas aqui desse projeto, até porque eu preciso realizar um primeiro dimensionamento para obter os esforços, com os esforços pré-dimensionar as fundações e posteriormente realizar o dimensionamento, o detalhamento final, tá bom? Então a estrutura já lançada, as cargas sobre as lajes permanentes acidental já introduzidas, restando ainda introduzir carga de telhado no nível 335 e introduzir a carga da caixa d'água no nível 435, ok? E uma observação a se fazer, quando você rotaciona aqui o seu modelo, você consegue ver o próprio tipo de laje que você está utilizando. Aqui nas nossas lajes treliçadas, você pode reparar que não tem aqui a definição das nervuras. Eu preciso fazer essa definição na etapa de lançamento das nossas lajes. Então, o que faltou realizar? Vou fechar aqui o modelo 3D, volto aqui para o nível 335, onde tem aqui as minhas lajes treliçadas, e agora eu tenho que introduzir os elementos de enchimento, que são através deles que nós formamos a nervura, onde que cada uma das vigotas vem posicionadas. Como que eu faço? Aqui em lajes, eu tenho a opção de inserir nervura. Então, vou dar um clique nessa opção. Aqui nós temos, logo aqui no rodapé, pedindo para localizar a laje com a forma. Vou pegar aqui a laje 101, dou um clique. E automaticamente ele vai buscar a geometria daquela forma, de 40 por 120, de acordo com a direção da minha laje. Dou um clique em OK, 120 por 40, está correto. E olha lá a minha nervura. Aperto F2 para alternar entre o ponto. Pego aqui uma extremidade, dou um clique, botão direito. Minha nervura já introduzida. Agora eu quero espalhar essa nervura para toda a minha laje. Então o que eu faço? Eu venho aqui distribuir formas de nervuras. Dou um clique, seleciono a minha laje e depois a nervura. Olha lá. Todas as formas e as nervuras já posicionadas, já distribuídas naquele meu vão. Ok? Faço a mesma coisa com a laje 102. Vou vir aqui em inserir forma, clico na laje, confiro, igual, já posso introduzir. Porém, como eu já fiz isso para a laje 101, e a 102, 103, 107, 105 está na mesma direção que ela, eu posso simplesmente clicar em distribuir formas de nervura, clicar aqui na laje 102 e depois pegar uma forma completa de 120 por 40 da laje que eu acabei de distribuir as formas de nervuras. Dou um clique aqui, por exemplo, em qualquer uma dessas nervuras centrais da laje 101, cliquei, já faz a distribuição para mim automaticamente, tá bom? Botão direito, faço isso para 103, pegando aqui como referência o elemento de enchimento da laje anterior ou da 101, tanto faz, distribuído já a nervura e os elementos de enchimento para essa laje. Todas as que têm a mesma direção, faço a mesma coisa. Botão direito, clico na laje, seleciono a nervura. Botão direito, seleciono a laje, clico na nervura. Agora as demais lajes que não estão distribuídas da mesma forma, aí sim eu tenho que introduzir novamente uma nervura. Clico em inserir forma de nervura, seleciono a laje, 120 por 40, ok. Confiro aqui, vou pegar a outra extremidade, F2, cliquei na extremidade esquerda, botão direito, distribuir formas de nervuras, selecionei a laje, clico na nervura. Nervuras e blocos de enchimento distribuídos. Clico lá em distribuir formas de nervuras mais uma vez, clico na laje que eu preciso distribuir nervuras e formas,
seleciono a forma que está na horizontal, no sentido da laje que eu estou precisando distribuir essas formas e nervuras. Selecionei formas e nervuras distribuídas. Botão direito, aqui na laje 108, a mesma coisa. Dou um clique, seleciono a nervura ou a forma da laje que eu acabei de introduzir. Prontinho. Formas e nervuras já introduzidas nas nossas lajes treliçadas. Salvo o modelo estrutural. Confiro mais uma vez o nosso modelo 3D. Confiro aqui a laje maciça, é uma laje lisa, né? Olha lá, fundo liso. E a laje treliçada, agora sim, eu consigo visualizar as nervuras. Ok? A vantagem do 3D é que até mesmo aquilo que você esquece de fazer, você consegue conferir depois que você tem a modelagem no modelo 3D, consegue visualizar o seu modelo, ok? Na próxima aula daremos continuidade, realizando o lançamento das demais cargas do nosso projeto. Nós já lançamos as cargas nas lajes da caixa d'água, as cargas permanentes e acidentais, faltando então lançar a carga referente ao peso da caixa d'água, e aqui no nível 335, lançar a carga permanente referente ao nosso telhado. Até a próxima aula.